Cristo vem trazendo a manifestação do plano restaurador de Deus para a humanidade, certo? E diz no tempo que Deus havia determinado para ele. Então, significa que Deus tem um plano de manter a humanidade até a execução deste plano redentor dele. Entendeu? Então, por isso que a gente atrela o fim da humanidade não a uma catástrofe, não a um meteoro que vai destruir a Terra, o fim da água. A gente não acredita nisso. Por que não acredita nisso? Vou chegar ainda lá em Gênesis, quando falar do dilúvio, o que é que o pacto de Noé significa, muito interessante, porque o pacto de Noé tem um aspecto muito interessante relacionado à preservação da vida. E Deus está garantindo que ele vai manter a vida na terra até o dia que ele determinou para a prestação de contas. Então, veja que se a terra teve, no primeiro momento, de quase uma destruição, não foi simplesmente uma catástrofe natural, apesar de que o dilúvio é uma catástrofe, mas não foi simplesmente natural. Foi natural? Não, não foi natural. Foi Deus usando a natureza, foi o próprio Deus trazendo maldição sobre a humanidade, sobre a terra. Esse é o ponto. Isso significa que os efeitos do homem, pastor, que as ações do homem não têm efeito danoso sobre a natureza? Não estou dizendo isso. Que o homem é capaz de trazer caos, de que as ações do homem de destruir a natureza, de lixo, isso traz problemas. Traz, sim, não tenha dúvida. Mas que isso é determinante para o homem destruir a vida na terra? Não acredito nisso. A não ser que Deus queira trazer consequências de atingir muitas vidas na terra com as ações humanas, mas o fim da vida humana, nessa forma de vida aqui na terra, não se dará com uma catástrofe natural. Se dará com uma volta de Cristo para a prestação de contas e para concluir a obra da redenção. Então eu creio, como a Bíblia diz, na consumação do plano de Deus para a criação, com a volta de Cristo, e aí sim os ímpios serão lançados no inferno com Satanás e os demônios, e os crentes habitarão um novo céu e uma nova terra restaurados. Aí essa forma de vida na terra aqui tem fim. Mas fora isso, não há nenhuma base bíblica para dizer que a vida humana vai se acabar porque o homem, por causa do aquecimento global. Que as ações humanas vai trazer muitos danos para a vida humana, não tenho dúvida. Mas que está sob o poder do homem, ou que Deus atrelou às ações humanas o fim da vida na terra, não. E que o homem vai ser extinto por si próprio, não acredito nisso. Porque aí eu ia desfazer tudo que eu acabei de pregar de manhã. Que o Criador sustenta a sua criação e tem um plano para ela. E que o dia do descanso aponta para isso. Que ele planejou uma conclusão para a sua criação. Então não faz sentido de que eu coloque nas mãos do homem o poder de acabar plenamente com a vida na terra. Não faz sentido nenhum. Certo? Então vejam, Romanos 8:1, ele vai dizer que, veja aí alguém ler, em Romanos 8:1, ele vai mostrar que não só não pode se justificar diante da lei, como também não pode ser condenado. Romanos 8:1. Então, como eu disse, esse capítulo é muito bom sobre essa questão da justiça. Se você continuar lendo aí, você vai ver que Paulo está dizendo que Cristo é justiça para a gente de tal maneira que a partir da sua ressurreição, Deus não admite nem que Satanás vá lá fazer acusações contra nós para não questionar a justiça de Cristo imputada a nós. Olha aí. Fantástico isso. Deus não aceita mais nenhuma acusação. Como se tivesse assim, lembra que ele falou com Jó? Você disse que ele é justo, mas olha as ações de Jó. Então, o que é que o texto está dizendo em relação a isso? Que o conhecimento pleno de toda a criação, inclusive de Satanás, de que Cristo satisfez a justiça de Deus, o impede de fazer qualquer acusação leviana aos que estão ligados a Cristo. Ou seja, como se fosse questionar agora não a justiça do homem que crê,
mas a justiça do Redentor. Olha aí. Não é admitido que se coloque qualquer dúvida e questionamento. Vê se eu estou exagerando em ler o texto. Você achou aí, Vitor? Romanos 8. Vê se eu estou exagerando na minha interpretação, meu irmão. Me perdoe se eu estiver exagerando. Mas lê o texto aí, Romanos 8. Depois que. Não leia todo, não. Tem uma parte quando ele vai falar. Nenhuma, quem os acusará? Se Deus é por nós, vá daí. Achou? Pronto. Se Deus é por nós, quem acusará os escolhidos de Deus, né? Continua. Pronto, tá bom aí. Aí o que, é que ele está colocando aí? Que Deus não vai aceitar nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus que estão em Cristo. Aquilo que Satanás fez com Jó não é admitido mais se fazer com o servo do Senhor, porque a acusação se baseava em uma suposta justiça pessoal de Jó. Vê que ele te obedece, vê que ele te teme porque tu cobriste com a... Aí agora diz assim, mas já está claro que os que Deus aprova não é porque eles são obedientes e são capazes de cumprir a lei, mas é por causa da justiça do Filho. Quem os acusará? Então, se Deus é por nós, ninguém pode fazer acusação contra nós. Por isso que ele vai dizer que Cristo está à nossa direita, ou seja, quando Satanás chega, a justiça do crente está diante dele. Não pode dizer assim, como é que você trata bem um terrível daquele lá, um Daniel daquele lá, aqui, ó. A justiça aqui. É por causa desse aqui, ó. Então, a ideia é essa, que ele não tem do que acusar. Assim, que Deus justo é você que se relaciona com as criaturas daquela. Aqui, ó. A ideia de que Cristo está sempre à direita do Pai é que a justiça de Cristo impede qualquer acusação que chegue a Deus contra nós. Porque Deus está plenamente satisfeito em relação a nós por causa do nosso representante. Daí ele vai pegar a lista de inimigos e dizer assim, ó, nenhum deles aí tem poder de destruir a gente por causa da nossa relação com Cristo. Nenhum deles. Satanás, não pode nada, nada, nada. Nem os nossos próprios pecados. Nada. Porque os nossos pecados cometidos agora já também foram colocados na conta de Cristo quando ele morre por nós. Daí ele vai dizer que morreu e ressuscitou, porque a ressurreição aí é a prova cabal de que ele cumpriu. Ressuscitou vitorioso. Por quê? Porque um dos aspectos que prova que Cristo é de fato quem é ele ter ressuscitado, porque a morte não pôde segurá-lo, reter, porque ele não é pecador, ele toma lugar de pecador, mas ele é justo. Então o pecado, a morte não pode exigir a retenção dele. Entendeu aí? Por isso que diz que estando em Cristo, daí ele está dizendo assim, os que estão em Cristo, Deus está do lado deles. Se Deus é por nós, se Deus aprova quem somos, se Deus aceita quem somos em Cristo, quem vai fazer qualquer acusação contra nós? Acusação aí no sentido de exigir condenação, não é apontar pecado e erro, que no caso a gente pode fazer um em relação ao outro, mas é exigir que seja condenado porque é maldito. Ninguém. Jamais. Sim. Sim. É. Não.
Mas aí quando o Senhor disse que eles não conheciam a Cristo, conhecia como uma promessa de redenção. É. Eles não conheciam a revelação de Cristo, né, que Paulo vai dizer que era um mistério que se revelou. Né, que assim, quem é a pessoa, como ele realmente faria a obra da redenção. Mas Cristo como uma promessa, Paulo deixa isso muito bem claro, que Cristo era uma promessa da lei, estava lá na lei, que os crentes do Antigo Testamento foram os que creram na promessa. Então ele vai dizer assim, se a fé é pela promessa, ele vai invocar Abraão, primeiro pai, o pai do judaísmo, o pai dos judeus, antes de existir judeu. Então ele vai dizer assim, qual foi a base da salvação de Abraão? Ele diz, Abraão creu em quê? Na promessa de um redentor, a promessa de que Deus estava providenciando uma salvação, e de que ela, o Novo Testamento diz, é Cristo, é Ele, esse é quem eles creram incipientemente, de maneira ainda não tão detalhada, mas creio que Deus estava providenciando a revelação do Messias, do Salvador. Então, é tanto que Paulo vai dizer que na própria lei estava essa promessa, que aí ele chama a lei de aio. A lei é um aio a Cristo, é um condutor, um pedagogo, é um disciplinador que leva para Cristo. Paulo diz isso, porque Cristo está ali, não tão explicitamente, mas implicitamente está ali, e que todos que creram, que foram salvos, porque creram que a lei apontava para ele. Ele vai dizer Abraão. É tão interessante que Paulo, o escritor hebreu, vai remontar, vai ir antes disso. Ele vai dizer que antes da própria lei revelada, a fé no Salvador já existia e precisava existir. Hebreus capítulo 11 é os heróis da fé. E começa com quem? Vocês sabem quem é o primeiro crente da história da humanidade, segundo os escritores hebreus? Segundo os escritores hebreus, Hebreus 11. Quem é o primeiro crente relatado lá? Quem é o primeiro crente que ele relata lá? Quem é? Quando ele vai dizer assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se... Né? Aí ele vai dar uma definição de fé baseado na crença dos crentes do Antigo Testamento que criam na manifestação futura do Redentor. Mas ele começa com que crente? Ele vai para Abel. Pela fé ofereceu o melhor sacrifício. Fé em quê? Paulo está ligando essa fé aí à promessa do Redentor. O escritor hebreu está dizendo que está relacionado a Cristo. Que Abel creu na promessa de um Redentor, dada em Gênesis 3,15, de maneira incipiente, chamada proto-evangelho, o evangelho é no seu nascedor, nos seus elementos basilares, básicos, ali, sem a lei escrita, né? Sem a lei escrita, a lei do coração apenas. Aí ele já cria no Redentor ali com aquele. Então imagina com a lei escrita, quanto não já tinha mais de Cristo sobre isso. Então ele vai falar, só o escritor hebreu vai falar de Abel, vai falar de Enoque, vai falar de Noé. Antes de chegar em Abraão, ele vai botar aí uns 3 a 4 antes, se eu não estou enganado, para chegar em Abraão, né? Acho que de Noé ele já pula para Abraão, se eu não estou enganado. E já vem para Abraão, a linhagem do santo aí, entendeu? Então já vai para lá. Para quê? Para mostrar o quê? Que o que nos une aos demais crentes do Antigo Testamento é que eles creram no mesmo Redentor. Não tem como ser outra forma de salvação. Agora, de uma maneira que não foi revelada a eles, como foi revelada a nós. Ou não, ela é eleita para salvação. O Deus está prometendo a salvação ali, os elementos da salvação estão ficando claros. Tanto que ele vai dizer que alguns morrem na incredulidade. Muitos deles ali é eleita para quê? É eleita para receber a salvação e ser o legado da salvação para o mundo. Ser aquela que vai trazer a salvação para o mundo. É através deles que vai vir. Paulo fala das vantagens do judeu. Ele vai dizer assim: a circuncisão, a lei dada escrita. Ele vai dizer assim: os ritos, o culto, o sacrifício e a própria vinda do Messias. Paulo vai dizer isso em Romanos. Mas ele vai dizer que, que coisa interessante, Paulo vai dizer que toda essa vantagem, sem fé salvadora em Cristo, não valeu de nada. Que essa vantagem tem que se traduzir em fé salvadora. Esse privilégio tem que se traduzir em verdadeira vantagem. Então veja que não foi só o fato de Israel ser uma nação eleita, mas Israel foi eleita para ser o primeiro
o primeiro ambiente de manifestação da salvação de Deus. Há uma eleição dentro da eleição, há um judeu dentro do judeu. Paulo diz isso. Nem todo israelita é verdadeiramente judeu, nem todo israelita é verdadeiramente filho de Abraão. Filho de Abraão são os que creem na promessa de um redentor. Ó, Paulo é fantástico isso aí. Paulo vai dizer assim, não, calma. A salvação era exclusivamente para os judeus, mas não era para todos os judeus. Eleitos para a salvação. Paulo fala isso também em relação a nós, predestinados para ser salvos, ou seja, predestinados para receber a salvação. Então havia uma eleição dentro da eleição. Israel é uma nação eleita para dentro dessa nação eleita receber a salvação. Alguns eleitos para a salvação, mas nem todos eram. Então em Romanos 8:1 ele mostra isso. Em Romanos 7, 24 e 25, vejam aí por favor para a gente concluir, para nos convencer, 97. Alguém abra aí ainda Romanos 5, versículo 21, Gálatas 3, versículos 13 e 14. Então, é o seguinte, que a lei serve para mostrar que nós não temos condição de adquirir justiça e que estamos fora da sua maldição. Mas qual é o propósito, então, para a lei? É mostrar a utilidade especial para nós, é mostrar quanto devemos a Cristo pela fé, pois Ele foi que cumpriu, sofreu a maldição, cumpriu em nosso lugar, para o nosso bem. Então, a lei moral serve para mostrar também para nós, sermos gratos. O Paulo falou assim, quando eu olho para a lei, eu vejo que maldito sou, eu não consigo. Paulo está falando assim, rapaz, é uma luta grande, eu quero fazer o bem, não consigo, é uma luta terrível. Mas graças a Deus, por Cristo. Você vai dizer assim, que um dos objetivos da lei é nos levar para a gratidão, mostrar que, olha o tamanho do sofrimento de Cristo, olha o que Cristo teve que submeter em nosso lugar. Que não é coisa assim, por isso que é para produzir aquele tipo de sensação que Jesus produziu nos apóstolos depois de conversar com aquele jovem rico. Lembra? O jovem rico, tal, aí Jesus perguntou, você conhece os mandamentos? Aí conhece, citou, papapá, Jesus disse, tudo bem. Então, vende tudo que tem, dá aos pobres, me segue. Simples. Teste da obediência. Aí o que é que o texto diz? Triste, tinha muitos bens, e aí o texto está pressupondo que ele é um idólatra, que ele tinha um apego ao seu dinheiro de tal maneira que ele não compreendeu o que é que Cristo disse em relação ao desapego dos seus bens, porque ele havia se tornado um ídolo para ele. Ele deveria estar disposto a abrir mão, que na realidade ele era mentiroso, porque ele dizia que cumpria a lei, mas não amava a Deus e não amava o próximo de fato, de verdade. Ele amava o seu dinheiro. Aí o ponto importante é o seguinte, quando os discípulos viram isso, aí Jesus falou assim, por isso, quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Aí o que foi que os discípulos disseram? Acharam que estava em condição melhor. Aí disseram assim, Senhor, então, o que será de nós? Que deixamos tudo para seguir. Pá. E aí Jesus disse, não, vocês vão receber muito mais. Mas para os homens é impossível acontecer isso. Por isso que eles dizem assim, olha como é impossível para um rico entrar no reino dos céus. Jesus estava dizendo que, na realidade, os próprios apóstolos também eram avarentos. Eles estavam trabalhando, querendo recompensa pelo esforço pessoal. Aí Jesus disse assim, na realidade, para os homens, é impossível. É isso que ele queria imprimir na mente daquele homem, que era impossível ele obedecer a lei que ele pensava que obedecia. Era para seguir a Cristo e disse, Senhor, eu não consigo. Eu não posso, eu não tenho essa justiça aí. Aí Jesus ia dizer, me segue, e me seguir ia ter um sentido diferente. Crer que Jesus Cristo é quem iria fazer tudo por ele. Mas ele não entendeu isso. E por isso que os discípulos disseram, então quem é que pode se salvar? Aí Jesus disse, realmente para os homens é impossível, mas o impossível dos homens é possível para Deus. Então ele está mostrando que ele é o possível de Deus, porque ele faz o impossível por nós. Olha, então está dizendo que a lei moral serve para eu entender que minha salvação
é que Cristo fez o que para mim era impossível, só Ele poderia fazer. Ele tornou possível o que para mim era impossível, ser visto como justo aos olhos de Deus. Então, aí o ponto que a lei serve para exatamente me mostrar, tá aí, Júnior, a santificação também é para eu aprender isso. O pecado não está ainda em mim. Então, as minhas lutas me fazem entender que, mesmo salvo em Cristo, eu ainda sou um pecador. Então, eu sou um pecador que ainda precisa dessa graça. Essa graça precisa, é ela que me sustenta. É Cristo, é para eu aprender mais sobre Cristo. Interessante. Para aprender mais sobre Jesus. Então, para entender o que Cristo sofreu por nós, o tamanho do seu sofrimento, mas também o tamanho de sua obra, dessa graça. Então, por isso que a lei serve para a gente entender o tamanho do nosso pecado, mas também o tamanho do nosso Salvador. O que Cristo fez, o que Cristo sofreu por nós. Gálatas 3, versículos 13 e 14, alguém lê aí. Ah, sim, perdão, Romanos 5, 21, pode ler. Então, a ideia de reinar é exatamente isso, né? O poder que a lei tinha e que, sobre nós e que Cristo removeu esse poder. Tirou. A ideia é essa, até a lei, é isso, o poder que a lei tinha, até a vinda de Cristo, até a vinda do Senhor. Que agora foi removida totalmente isso, né, de nós. Aí veja Gálatas 3, a gente entender que a lei serve para entender o que estava sobre nós, o que é a ira de Deus sobre nós. Porque às vezes, essa ideia de baratear a graça, é da gente não entender que o que eu recebo de graça teve um preço grandioso. Alguém pagou. É igual aquela sensação de que muitos filhos criados assim com muito mimo, que não entende a dificuldade que é conseguir as coisas, que o pai e a mãe cobrem de mimo e dá tudo que a criança quer e não desenvolve nenhum tipo de senso de responsabilidade e cuidado das coisas. Né? Chega um tempo que um filho criado assim, ele tem aquela sensação de que você tem um pé de dinheiro lá no fundo, tá? De que tudo é muito facinho. Eu lembro da minha filha que começou a gostar de assim, ela começou a pedir tudo, aí dizia assim, aí eu disse, mas minha filha não tem dinheiro. Eu disse, não, pai, pega o cartão. Ela começou a ter a sensação de que cartão era um crédito ilimitado, que você basta você passar e pronto, tá tudo liberado. Eu disse, minha filha, eu vou te explicar como é que acontece. A gente passa esse cartãozinho aqui, ó. Aí no final do mês, sabe o que vem isso aqui? Eu vou te mostrar como é que é assim, ó. Aqui eu tô comprando fiado para pagar depois, e o juro é tão alto que se eu pagasse agora, era muito melhor. Aí eu vou explicando a ela, eu não tenho um pezinho aqui no fundo, não. É para eu pagar depois com o dinheiro que eu vou receber. Às vezes a gente acumula de tal maneira que a gente só recebe para pagar e continuar fazendo mais dívida porque não tem uma boa administração dos nossos recursos. Então, às vezes a gente trata a graça de Deus assim. Tem uma sensação de que é uma coisa simples. Deus simplesmente chegou para a gente assim, tá livre, você tá liberado e pode viver como você quiser. Não, não. A nossa salvação, ela chega para a gente de graça, mas ela tem um preço. E é alto o preço. Paulo fala sobre isso. O preço é alto. E se eu entender o tamanho desse preço, eu vou entender o tamanho da minha dívida. E como eu não posso pagar essa dívida, eu vou entender como ela tem que se transformar em uma gratidão. Já viu quando a pessoa é muito grata, quando a pessoa socorre a outra de uma situação tão grave, e a outra pessoa com toda a sinceridade, não sei se vocês já fizeram isso, eu já ouvi, mas já fiz e já ouvi, dizer para a pessoa assim, olha, eu, eu sou muito agradecido por você veio num momento muito importante da minha vida. Eu sou eternamente grato. Quando você precisar de mim, no que você precisar, você pode estar no meu alcance. Não existe essa expressão de gratidão entre as pessoas. Ele está querendo dizer que a lei tem que servir com esse mesmo objetivo, com a intensidade maior em relação a Cristo. Para a gente entender do que foi que Cristo livrou a gente, do tamanho da dívida que ele pagou, como ele pagou essa dívida, que condição ele colocou a gente ao pagar essa dívida diante de Deus, que status a gente tem agora, que posição a gente tem diante de Deus, e que se a gente entender, a lei serve para a gente entender isso, e quando a gente entender isso,
ser eternamente grato e está disposto a expressar essa gratidão da maneira como a Bíblia diz que a gente tem que expressar gratidão. Qual é a maior forma de expressar gratidão a Deus pela salvação? Amar ao Senhor acima de tudo. E como é que a Bíblia diz que a gente ama? Obedecendo. Então a lei serve para mostrar o tamanho da nossa dívida, mas também o tamanho de nossa gratidão. Aí ele vai dizer que a lei serve para mostrar o que Cristo fez por nós e como a gente deve expressar gratidão. Daí, conclui dizendo que para que nós possamos expressar essa gratidão através da obediência da lei, que é o amor. Então, eu obedeço à lei moral para expressar a minha gratidão a Cristo e meu comprometimento de manifestar isso amando, sendo a Ele obediente. Veja, Colossenses 1, 12 a 14, Romanos 12, 2, 1 João 5, de 1 a 5, para a gente concluir. Colossenses 1, 12 a 14. Colossenses 1, de 12 a 14. Então, veja, ele está dizendo, para a gente entender o que, é que Deus fez conosco, nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz, que ele chama de reino do amor. E aí está incluso o quê? Que ao conhecer Cristo, eu respondo ao seu amor amando a Ele. É isso que Paulo está dizendo. E Jesus disse, como é que a gente ama Ele? Obedecendo os seus mandamentos. Vocês vão me amar se fizerem o que eu vos mando. Então, o cumprimento dos mandamentos aí tem a ver com a expressão do amor a Cristo, que Deus nos colocou no reino do amor, para conhecermos o amor dele que nos salva, para podermos manifestar o nosso amor de gratidão. Então, o amor dele nos salva e o nosso amor por ele nos manifesta salvos, nos mostra como salvos, como gratos por ter recebido essa. Às vezes as pessoas dizem assim, que é grata, mas não há atitudes de gratidão. Jesus disse que a gratidão ela tem que vir acompanhada de palavras e ações. Eu não só tenho que dizer que sou grato, eu tenho que me comportar como uma pessoa grata. E o comportamento do crente quanto à gratidão é a obediência. Valeu. Esse é o ponto. Nos colocou no reino do amor, no reino da luz, no reino da obediência. Porque a minha obediência é reflexo, é manifestação de minha salvação. Veja aí Romanos 12, versículo 2. 2. Um diz que a gente é agora um sacrifício vivo a Deus, né? Que a gente deve se ofertar a Ele, todo o nosso corpo, a nossa vida, não é isso? Versículo 1. Que a gente agora em Cristo, a gente é uma oferenda viva a Deus. Por quê? Porque não há mais sacrifício morto. O sacrifício pela morte foi concluído em Cristo. Então, assim, nós em Cristo somos a oferenda viva a Deus. E como é que eu me oferendo a Deus? Ele vai dizer assim, eu busco a transformação da minha mente pelo conhecimento da sua palavra, para entender qual é a sua vontade. Então, o que ele está dizendo aí é que eu cultuo a Deus, sendo um sacrifício de obediência, um sacrifício de amor, uma oferenda de amor, de obediência, de cumprimento. Qual é a vontade de Deus? O que, é que Deus requer de mim? A lei moral está lá dizendo o que Deus requer de mim. Na sua lei está dizendo o que é que ele exige de mim, como é que eu adoro, como é que eu demonstro amor ao próximo e amor a ele. É assim, então você vai renovar, uma vez agora sendo sacrifício a Deus, você vai se ofertar obedecendo, amando pela obediência. Então os mandamentos servem para manifestar o nosso amor, a nossa obediência, por sermos salvos. Aí agora inverte, está dizendo assim,
o mandamento agora não serve para adquirir salvação, mas para manifestar o salvo. Obediência. 1 João, capítulo 5, de 1 a 5. Olha que coisa linda João está dizendo. João está dizendo, exatamente concluindo tudo aquilo que nós estamos falando, João está dizendo, olha, aquele que está numa relação correta com Deus é aquele que conhece a Deus pelo seu Filho. Ele conhece o amor salvador de Deus e ele vai provar isso amando a Deus e amando ao próximo. Como é que ele vai fazer isso? Amando a Deus e amando ao próximo? Obedecendo os seus mandamentos. Claramente João está dizendo aí, os seus mandamentos. E tem outra coisa, e para o crente não é mais penoso. Por quê? Porque não tem mais a carga que estava sobre Cristo, aquela carga de perfeição e de maldição. Eu não posso me iludir que eu preciso lutar por uma obediência perfeita. Não, isso é impossível para mim. Mas é uma obediência que me leva a uma expressão verdadeira de amor ao Senhor, de desejo. Então eu vou me dar o máximo, mas sabendo que o meu máximo não é suficiente para me salvar. É. De renúncia, né? Mas aí veja o seguinte, você está falando de duas coisas diferentes. Você está falando de um sacrifício relacionado ao processo da santificação, que tem a ver com auto-renúncia, que é a luta que eu tenho contra o pecado, que é que Paulo está falando, né? Que ele fala mortificar a carne, de esmurrar o meu próprio corpo, ele fala sobre isso. Né? Não é um sacrifício de redenção. Primeira coisa, não é um sacrifício que pesa para a redenção, não é oferenda de satisfação de justiça. É sacrifício de luta pessoal contra o pecado. Esse é o ponto. No poder e na graça que eu já tenho em Cristo, eu estou lutando contra os meus desejos pecaminosos. Esse é o ponto. Tá? Só que aí ele está dizendo o seguinte: em João, não é sobre isso. João está dizendo que quando eu obedeço os mandamentos do Senhor, isso para mim não é penoso, no sentido de que isso não é fonte de sofrimento e de dor para mim. E nem é carga pesada para mim, porque é uma obediência em Cristo. Então, é essa ideia, esse é o sentido. Penoso aí no sentido de não ser fonte de tristeza, de dor e de sofrimento. É claro que na luta contra o pecado, eu posso ter essa sensação de que, rapaz, ter que obedecer, né, que é pesado obedecer. Mas ele está dizendo que o resultado que a obediência dá em si não é de pesar, não é de dor, não é de tristeza, não é de sensação de que eu não consegui. Ao contrário. É que quando eu obedeço os mandamentos do Senhor pela motivação correta e pelo meio correto, eu sinto prazer. Por quê? Porque eu sou convencido pelo Espírito Santo que minha obediência é aceita por Deus porque ela é em Cristo e é expressão de gratidão e não meio de adquirir salvação. Porque é baseado no que eu creio, no que Cristo fez por mim e o que eu sou nele. Então, quando eu ajo baseado nessa convicção de fé correta, a obediência não é fonte de tristeza e nem de pesar, é de alegria de um verdadeiro salvo e de uma pessoa que está expressando corretamente a sua salvação como gratidão. Então, aí você está falando assim, mas sacrifícios faz parte da vida do crente, sacrifício quanto à luta contra o pecado, sim. Tá? De que eu ainda tenho lutas contra o pecado em mim, essa é a ideia. E de que quando eu renuncio o pecado, eu estou praticando um sacrifício pessoal, no sentido de ir contra o meu próprio coração, de renunciar a mim mesmo por causa de Cristo. É disso que Paulo está falando. Que é um processo de santificação e de discipulado.
não de redenção, não de sacrifício redentor. Não que eu estou oferecendo diante de Deus algo que Deus vai levar em conta e vai me redimir. Entendeu? Então, nesse sentido, o sacrifício do crente é de discípulo que vai lutando contra o pecado para se acomodar ao seu mestre, e não de oferenda redentora para Deus. Isso aí nós não temos como oferecer. Porque é tão interessante isso, que a sua obediência mais perfeita em Cristo, ela ainda é misturada com o pecado. O seu ato. Porque o que Deus leva em consideração finalmente não é seu ato, é o ato de Cristo por você. Deus nunca vai considerar o seu ato 100% perfeito. Seu não. Nem seu culto. É o de Cristo que faz com que o meu seja aceito, apesar dele. Apesar dele não. Porque Paulo, Isaías vai dizer, né? Que as nossas melhores justiças, nossos melhores atos de justiça é como o trapo da imundícia. Então, o ato de justiça aceitável a Deus é só o de Cristo. Os nossos nele, aí sim, aceitação por causa dele, não por causa de Deus. Então, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, coração silencioso, estamos dispensados. Semana que vem continuaremos, se Deus nos permitir, já vamos entrar em algumas considerações que nos preparam a tratar os mandamentos, o desdobramento que cada mandamento significa na prática da vida moral como cristão, como expressão de nossa gratidão e obediência ao Senhor. Que Deus nos abençoe.